Olá, começa agora o programa Perfil. Aqui nós vamos falar além da política, dos projetos, das comissões. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como foi a infância? Qual será o hobby? E o livro preferido? E tem uma história que ninguém conhece, então fique ligado porque começa agora o Perfil e o vereador de hoje está no primeiro mandato. Nasceu em Bebedouro, interior de São Paulo, em 1963. É arquiteto e urbanista, ativista social, primeiro vereador eleito pelo Partido Novo na cidade de Campinas, fundador do Movimento Brasil Livre em 2015. Paulo Sérgio Barcelos Gaspar, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui no Perfil. Nasceu em Bebedouro, está há quanto tempo em Campinas? Gabriel, como eu estou com 57 anos, eu vou ter que puxar pela memória, né? Porque faz muito tempo, mas eu cheguei com 5 anos de idade. Tá. Lembra alguma coisa de Bebedouro ou não? Lembro muito pouco. Era uma cidade que na época era a capital brasileira da laranja. Depois disso, eu estudei em Limeira, no Cotil também, no Colégio Técnico da Unicamp, e eu sei que Limeira também foi capital brasileira da laranja. Então, acho que Bebedouro perdeu esse protagonismo. Nunca mais voltei, infelizmente. Não tem mais parente na cidade? Não. A gente não tinha, realmente. Meu pai era já falecido, na época zootecnista, médico veterinário, ainda zootecnista, mas ele tinha um sítio em Bebedouro e foi o fundador da hoje Copercitrus. Na época era a cooperativa de Bebedouro, simplesmente. E meu pai tinha um sítio e plantava laranja lá, tinha grandes prêmios de laranja e tal. E aí, quando nós viemos para Campinas, ele veio como servidor do CAT, onde ele se aposentou depois. E na ideia dele, como eu era o caçula de 5, era sair de Bebedouro e vir para Campinas, uma grande cidade onde tinha 2 universidades, para que os filhos não fossem cada um para um lado. Então ele queria manter todo mundo unido ali. Foi esse o motivo de vir para Campinas. E quando você saiu de Bebedouro e veio para Campinas, veio todo mundo? Sim, todos nós em conjunto. E como foi para você a sua infância aqui na cidade de Campinas? Você morou sempre em um bairro, perambulou pela cidade? Incrível. Até um mês atrás, morávamos na mesma casa. Na verdade, minha mãe, que está com 90 anos, né? Eu já mudei com 14 anos eu saí de casa. Fui estudar fora, fui estudar em Limeira e depois já fui cuidar da minha vida. Morei no Canadá, ou seja, eu já me tornei independente muito cedo. Mas até um mês atrás a minha mãe residia na mesma casa, ali no bairro Guanabara, próximo da Fonte de São Paulo. Ali foi toda a minha infância, minha pré-adolescência, enfim. E depois de muitos anos frequentando também, né, que depois de muito tempo fora de casa eu voltei os laços com a família, porque na época da adolescência eu saí meio rebelde. Sim. Fui ganhar a minha vida e depois de casado, eu fui retomar o contato com a família. E como foi a sua infância? Você chegou a brincar na rua, conhecia os vizinhos ou não? A minha infância em Bebedouro era na rua. Em Campinas, como já era uma cidade bem maior, meus pais já tinham aquele cuidado todo de não deixar muito à vontade, mas mesmo assim a gente dava as escapadas, né? Eu frequentava a Fonte de São Paulo, que era o clube que estava muito próximo, e aprontava muito, né? Saía escondido, aquelas coisas. Mas foi muito bacana. Eu estudei no Castorina Cavalheiro, estudei no Culto à Ciência. Depois o Culto à Ciência ele desmembrou para o Benedito Sampaio também, ficou os 2 colégios ali funcionando na mesma unidade. E aí aos 14 anos eu fui estudar em Limeira no Colégio Técnico da Unicamp. E essa decisão foi sua? Teve influência dos seus pais? Era algo que você já queria? Foi, meu pai teve muita influência. Ele, na verdade, eu com 10 anos de idade eu já sabia que eu queria ser arquiteto por influência dele. Então eu já tinha essa vontade, eu desenhava muito, né? Ele me trazia aquelas revistinhas, ele sabia que eu tinha um jeito, trazia aquelas revistinhas para pintar, colorir e tal. E eu já, não, quero ser arquiteto desde cedo. E ele incentivou isso muito, né?
Tanto é que com os 12 anos eu já comecei a trabalhar em escritório de arquitetura fazendo desenho arquitetônico. Fiz um curso no Instituto Universal Brasileiro, não sei se existe mais, deve existir ainda, por correspondência. E aos 12 anos eu já comecei a trabalhar. Nessa época meu irmão já fazia engenharia civil, mais velho. Então meio que influência e coincidiu. E meu pai, pô, o moleque é bom, incentivou, aí juntou tudo, né? E quando eu fui para Limeira, eu falei, eu quero estudar técnica de edificações. Campinas não tinha na época. Ou eu tinha Jundiaí ou eu tinha Limeira. Aí eu acabei entrando em Limeira. Bom, com 12 anos, então, você já começou a fazer um tipo de trabalho. Aos 14 anos, você já tinha saído de Campinas e ido para Limeira. Você entende que você precisou, você quis adquirir uma maturidade muito rápida, mais do que as crianças desta idade? Com certeza, eu sempre fui muito precoce. Meu pai passou por essa trajetória também, ele veio de Portugal, com 12 anos ele saiu da casa dele também, só que na pior situação, ele saiu fugido, porque os meus avós vieram para o Brasil, largaram ele em Portugal, criando pelos avós em fazenda, onde o trabalho era duro. E aí ele fugiu da fazenda dos avós para ir trabalhar em Coimbra. Então imagina um menino de 12 anos chegando em Coimbra, com uma mão atrás e outra na frente, só queria um lugar para dormir. Então, meio que foi uma coisa meio simbolicamente falando, muito parecida. Como é que foi o seu interesse por política? No colégio você já gostava de ser líder de classe, já participava de movimentos ou isso foi mais para frente? Gabriel, incrível, zero ligação, nunca tinha aversão à política, achava que política era coisa de bandido, tinha nojo, como a maioria dos brasileiros, aquela visão pessimista, né, da política. Quanto mais longe, melhor. Fui analfabeto político a vida inteira. Com 50 anos de idade, começaram aqueles movimentos lá dos 20 centavos, redes sociais, você começa a usar Facebook, celular, né? E aí começou a vir informação do mundo todo. Você fala, puxa vida, você acorda para a vida com 50 anos de idade. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. E até meio que esse advento das redes sociais, a combinação desses movimentos que começaram contra a corrupção e também numa fase de vida que eu estava, onde eu podia tirar o pé do acelerador, porque eu sou workaholic, trabalho domingo a domingo a minha vida inteira, né? E sempre fui freelancer, nunca tive uma carteira assinada ou nunca recebi um salário. E agora, como vereador, eu sou obrigado a ter o meu primeiro salário da vida com 57 anos de idade. Mas foi um momento mágico assim para mim, que eu falei, coincidiu tudo isso, foi uma combinação de várias coisas. E eu falei, pô, agora com 50 anos de idade eu preciso começar a devolver tudo que a vida deu para mim. Então eu já tinha uma maturidade profissional, bem-sucedido, tinha mais tempo para me dedicar. E aí eu comecei a desacelerar a parte profissional e me dedicar mais à política. E até então, aqueles protestos, antes disso, você não se interessava por política. Lia, assistia, mas não nada. Eu diria que o advento principal foi o uso da rede social e com a eleição da Dilma com a Aécio. Aquela eleição ali, aquele ano eleitoral, aquela disputa que a gente foi vendo, Marina Silva, Aécio, Dilma, aquela coisa. Eu fiquei enojado com aquilo ali. Eu falei assim, nossa, quanta coisa errada que precisa ser mudada no Brasil. E aí a Dilma ganhou pela segunda vez e foi quando surgiu o MBL com os movimentos pró-impeachment. Logo na primeira semana após a eleição, começaram já o pedido de impeachment. Em Campinas não tinha uma previsão de ter, né? Aí eu liguei para os meninos em São Paulo, pô, Campinas não vai ter nada? Não existe nada aí e tal, abre uma página e começa. Aí eu comecei com o site. 2 semanas depois já tinha 15 mil pessoas inscritas para a manifestação e aí não paramos mais, né? Começou aí. Impressionante. Já a gente vai voltar neste assunto. Então, só sobre a questão do empreendedorismo, né? É fácil gerar emprego aqui no nosso país? Você já teve essa experiência? Como é que você lidou em toda a sua vida? Poxa, Gabriel, o Brasil está, se não me engano, 125 a posição dele em comparação com quase 200 países, do nível de dificuldade para se empreender, né? Então a burocracia é muito grande. Esse eu acho que é o pior dos entraves que o Brasil tem para gerar emprego, gerar renda. A burocracia, depois a corrupção. Mas a burocracia e a corrupção elas andam de mãos dadas, né?
A burocracia você cria dificuldade e depois a corrupção para vender a facilidade. Então uma não anda sem a outra. E nesse cenário todo, eu acho que eu até brinco, eu como arquiteto fiquei careca de tanto precisar da prefeitura para aprovar os projetos. Tantos problemas. Aquela burocracia toda. E por isso é uma das maiores motivos que eu entrei na política. Eu falei, a gente precisa mudar isso. A gente sabe que não é fácil, que não é do dia para a noite, mas a gente tem que começar. Como é que é a sua relação com entidades sociais, com igrejas, orfanatos? Você já fez ou faz algum trabalho? Olha, a minha vida inteira foi... eu me considero uma pessoa espiritualista desde que eu nasci. Eu entendo que a nossa vida é uma missão. O fato de eu estar aqui vereador faz parte dessa missão, que desde pequenininho eu entendia como sendo. Eu não vejo diferença em ser vereador, em ser um ativista de movimento político ou de estar numa igreja. Se eu estiver numa tribuna falando no plenário, para mim é a mesma coisa se você está no púlpito de uma igreja. Eu acho que aquilo que você faz, tudo que você faz como ser humano é sagrado, né? E você tem que fazer pensando no próximo. Então, seja no ambiente familiar, profissional, onde você esteja. Então, minha vida inteira, eu participei de todas as religiões que você imaginar, no sentido de ser curioso mesmo. Sim, de conhecer. Eu fui criação católica, né, família católica, tudo. Aí chega um ponto e você fala assim, não, mas tá faltando alguma coisa, tem que ter coisa a mais. Aí você vai na outra, aqui tá legal, aqui tá faltando. E a conclusão que eu cheguei disso tudo, eu fiz 10 anos de uma escola que chamava Movimento Gnóstico. É uma escola de autoconhecimento, né? E, na verdade, ela traz uma síntese de tudo isso que eu vivi. Então, eu me considero um gnóstico, né? É uma filosofia, na verdade, de vida, e ela traz uma essência de todas as religiões para o conhecimento humano e para o próximo. Então, o fato de eu ter entrado na política é em consequência de todo esse trabalho espiritual que eu fiz durante toda a minha vida. Interessante, algo que você precisa e quer utilizar aqui também na política. Eu achava que se eu vivesse só da religião e do assistencialismo, seria o caminho certo. Mas eu sei que é necessário fazer isso, mas tipo, isso é só dar o peixe, né? A gente precisa ensinar as pessoas a pescar e criar um ambiente de pescaria. Então a política é criar um ambiente. Então, se nós ficarmos só no assistencialismo, é enxugar gelo, é um saco sem fundo, não tem fim isso. E a gente está atacando a consequência dos problemas. E na política você vai atacar a causa do problema. Então, a gente tem que fazer as duas coisas, porque você remedia fazendo assistencialismo, mas você previne trabalhando a causa que é dentro da política. Voltando um pouquinho no assunto, você organizou as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma, apoio à Lava Jato, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, contra o fundo eleitoral. Como é que foi esse período para você? Imagino que bem agitado. Eu entrei meio de surpresa nisso tudo, porque aquela coisa assim, eu liguei para os meninos, tem que começar aí, começa. Aí eu fiquei naquela ânsia de, vai surgir alguém, aí eu vou para os bastidores, que é o que sempre que eu queria, né? Porque a minha natureza não é pegar em microfone, estar em cima de caminhão, ou aqui na Câmara falando no plenário. Nunca foi, eu nunca quis isso, nunca quis aparecer. Eu sempre fui o cara dos bastidores. Mas não tinha ninguém, aí eu tive que ir fazendo. Até porque eu não tenho o perfil de ativista, eu 50 anos de idade, né? E os meninos do MBL, todos molecados de 14, 15, 20 anos. Então eu sempre fui um peixe fora d'água, mas, quem que vai fazer? Aí eu tinha que fazer. E daqui a pouco eu estava lá no meio do caminhão, falando na multidão e tal. E aí, durante esse percurso todo de 5 anos, até teve gente que entrou, saiu, mas só eu ficava. Então a gente via que tinha as pessoas que entravam e saíam. E recentemente o Marcelo Leão, que foi um parceiro meu de 2 anos atrás, que continua comigo, até trabalhando como assessor voluntário no gabinete, continua aí. Então a gente fez uma parceria muito boa nos últimos 2 anos. E a sua família nesse período te apoiou, ficou preocupada? Porque é algo inesperado até então na sua vida, né? A minha família é meio que... ela nunca participou muito disso. Eu acho que a minha família, ela meio que ela faz o retrato do brasileiro, assim, aquele que não liga para a política. E quando eu falava que eu estava entrando, que eu estava fazendo, que eu estava organizando,
parecia uma coisa muito distante, assim, ele está falando ali, mas ninguém está entrando aqui e saindo por ali, ninguém está dando muita importância. Aí daqui a pouco eu estava no jornal lá, organizou, foi 40 mil, foi 50 mil, a gente colocou 100 mil campineiros em 2016 em Campinas. Aí as pessoas, parabéns, tal, que legal, mas mesmo assim não atingia. Distante. Agora quando entrou a campanha política, vou ser vereador e tal, legal, parabéns e tal. Aí, quando entrou, aí sim, pela primeira vez, parece que caiu a ficha dele, falou, puxa, parabéns, você conseguiu. Então foi 5 anos desse ambiente político, mas nenhum deles acreditou que pudesse acontecer, ou que fosse importante. Foi uma caminhada sozinho que você teve, então? Não teve aquela influência, apoio da família, partiu de você? Pelo contrário, eles são totalmente alheios e distantes. E com quantos anos você se filiou num partido político? Olha, o Partido Novo, eu me filiei em junho de 2019. Como eu disse para você, eu jamais imaginei entrar na política e muito menos nos partidos que existiam. Não desmerecendo os partidos, mas a gente conhecia, sabe como é que é, vê as notícias, mas não, jamais eu vou fazer parte de um partido. Por isso que eu entrei num movimento político. Porque o movimento é uma coisa muito do dia, muito rápido, né? Aquela coisa de aconteceu um escândalo aqui, você vai lá, já faz campanha, não sei o quê, uma coisa muito instantânea. E o partido é aquela instituição, aquela coisa pesada, engessada, no longo prazo. Então, eu sou um cara muito de curto prazo, muito de imediatista, né? Então, eu preferia pegar no movimento. Aí, as pessoas do movimento é que falavam, você tem que entrar na política. Eu falei, não quero, não, eu vou apoiar alguém. Aí surgiu o Partido Novo. O Daniel Piscola, que está aqui comigo, que é chefe de gabinete, também foi candidato junto comigo, e muitos outros do Partido Novo já participavam com a gente das manifestações desde 2015, então todo mundo se conhecia. E o Partido Novo e o MBL tinham bandeiras muito semelhantes, que é o liberalismo, enxugamento da máquina pública, diminuir a corrupção, etc. Então a gente fez essa parceria. Então quando o Novo, em 2019, chegou e falou, nós vamos ter a primeira vez candidatos em Campinas. O diretório vai se formar em 2019. E aí eu falei, agora eu vou me filiar a um partido. Agora eu vou me filiar a um partido. Mas entrei naquela assim, vou ajudar. Tá. Não com pretensões. Você já tinha algum contato com os vereadores da antiga legislatura, 2017, 2020? Você já conversava com eles, já começou a ver como é que faz um projeto, saber todos os trâmites? Perfeito. Depois que aconteceu o impeachment da Dilma em 2016, a gente começou a focar em Campinas, né? E aí foi quando eu comecei a frequentar a Câmara e conhecer os gabinetes. Eu fui em todos os gabinetes, eu fui no gabinete do Rafa, eu fui conversar com o Jonas na prefeitura, e naquele intuito, nós somos aqui um movimento, a gente está aqui para ajudar, apoiar os bons projetos, e os contra os ruins a gente vai criticar, e vai ter uma situação de colocar como oposição, né? E daí para diante a gente fez esse ativismo muito forte aqui, criamos algumas inimizades aqui na Câmara, normal, mas mesmo com essa postura, os que aí estão, que foram reeleitos, já me conhecem lá de trás, o próprio Zé Carlos, que é presidente hoje, está no 5º mandato, já me conhece desde o começo. Apesar da gente bater contra muitas ideias, eles respeitam, porque sabiam que não era pessoal, a minha briga com eles não era pessoal. Então eu acabei ganhando respeito mesmo dos inimigos políticos, entre aspas. Legal. Vereador, nós já estamos chegando no final aqui do perfil, mas nós temos um quadro aqui. Que é o que ninguém sabe. Uma história, uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida que quem está em casa não tem a menor noção, mas que é verdade. Sei que você já contou algumas histórias aqui pra gente, mas tem mais alguma coisa que você lembra aí? Olha, tinha um seriado que passava na minha infância, acho que vocês não lembram disso, chamava Kung Fu. Era David Carradine, não sei nem se está vivo esse artista. Eu era fissurado naquele programa porque ele era um cara, um andarilho, um monge tibetano, sei lá o que. Ele saía pro mundo e tinha as aventuras dele lá e fazendo bem e fazendo a justiça, né? Então aquela imagem do justiceiro me encantou. E quando eu fiz toda essa peregrinação minha por diversas instituições depois da gnose, eu falei, eu vou sair pro mundo. Então meu sonho era morar no Tibete. E foi no plano Collor. Eu tinha casa, moto, carro, eu vendi tudo. Peguei a malinha nas costas
E comprei uma passagem para o Canadá, onde tinha uma irmã lá, que é minha irmã de sangue, mas é como uma irmã de alma. Despeço dela lá, vou para lá e não volto nunca mais para o Brasil. Foi Isso eu fiz no plano Collor. Então é uma loucura que ninguém sabe, mas... E aí quando eu fui para o Canadá para nunca mais voltar, foi quando eu conheci a gnose e me trouxe de volta para o Brasil, porque o que eu estava buscando lá no Tibete, eles ensinavam aqui. Tá. E Tomada aí, de Tibete, ficou aqui, vou retornar. E aí eu fiquei 10 anos dentro do movimento gnóstico e até que saí abrir gnose no mundo inteiro, na época eu não conseguia permissão e acabei ficando por aqui. E aí a vida tomou outros rumos. Bacana. E pra gente encerrar, último quadro aqui no Perfil. Eu vou fazer algumas perguntas e você me diz o que você gosta mais. Seu livro preferido? Novo Testamento. O melhor filme que você já assistiu? O Último Samurai. Um lugar para curtir uma viagem. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde que você iria? Posso falar que é a minha casa? Pode falar que é a sua casa. Eu amo a minha casa, eu adoro ficar em casa. Eu sou canceriano, câncer gosta de toca, de ficar na toca. O seu tipo de música favorita. Entrou lá no seu carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando? Eu gosto muito do Jota Quest, que está meio fora de moda, mas... Fez muito sucesso. Comida preferida. Tem um chefe lá, pode fazer qualquer prato para você. O que você vai pedir para ele? Eu vou no tradicional, filé com fritas. E para encerrar, um sonho. Um sonho é ver um mundo com menos desigualdade e onde as pessoas se enxergam como irmãos. Paulo Gaspar, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou bastante, conheceu este outro lado. Quem votou no senhor conhece algumas pautas que nós abordamos aqui, mas a gente mostrou também um outro lado. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado. Paulo Gaspar aqui no Perfil, muito obrigado a você aí pela companhia. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até mais. Tchau, tchau.